Pessoal, estou gravando a aula de hoje para que todos possam acessar posteriormente. Então, vou falar aqui de softwares para projeto de banco de dados. Então, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, ou SGBD, são ferramentas que a gente utiliza para trabalhar com projeto físico de banco de dados. Certo? As mais comuns utilizadas no ano de 2019 foram estas aqui: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQLite, Redis, SQL Server, MariaDB, Oracle Database, esse Hideout aqui, Amazon Redshift, Cassandra. Esse daqui eu não tenho certeza da pronúncia. E o Microsoft Access. Eu esqueci de uma aqui que eu vou acrescentar agora. Deixa eu ver se eu consigo acrescentar aqui. Ele não me deixa. Não, ele não me deixa. Ah, tá. Eu tenho o editar aqui. Eu esqueci de uma, tá? Vou acrescentar aqui. Firebase, que é da Google, tá? Eu esqueci deste. Quem que escolheu o Microsoft X tem que tirar MB, né? Que eu tô falando dele, né? Pessoal, a ideia aqui, então a gente tem muitas ferramentas que fazem a mesma coisa, que é o projeto físico de banco de dados. Então, o projeto físico de banco de dados, a gente está utilizando o Access, né? Porém, tem muitas outras ferramentas. Eu acrescentei uma agora aqui, tá? Que eu não acrescentei lá no outro arquivo, mas vocês já sabem, então, que tem mais o Firebase, que eu esqueci dele, tá? O Firebase é muito legal também. Então, ferramentas de modelagem de dados. Essas ferramentas vão servir para construir o modelo conceitual e lógico. Lembra que eu falei que existem 3 níveis de modelagem, né? Modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico. Então, estas ferramentas aqui, elas constroem o modelo conceitual e modelo lógico. Então, a gente chama de ferramentas case, que vem de Computer Aided Software Engineering, que traduzindo é algo como engenharia de software auxiliada por computador, certo? Então, são ferramentas que auxiliam na engenharia de software de uma maneira geral. Mais especificamente, em se tratando de projetos de banco de dados, a gente vai ter estas ferramentas aqui: o Attached Professional, DB Designer, Form, SQL Power Architect, BR Modelo, Microsoft Visio, Draw.io e o StarML. Beleza? Então, a tarefa é assim, a gente tem aqui 22 ferramentas, né? A gente não tem 22 alunos, tem menos de 22 aqui, né, nessa turma. Então, cada um vai escolher uma ferramenta, alguns já escolheram, né? E a tarefa, então, você vai gravar um vídeo, gente, de 2 a 5 minutos, aí você mostra, né, sua voz e vídeo, ou então, se você não quiser mostrar a sua cara, você grava só o áudio, mas aí você faz uma apresentação do PowerPoint, deixa a apresentação passando com o seu áudio, tá? Então, pode ser o seu áudio com uma apresentação do PowerPoint passando enquanto você está falando, ou então pode ser sua voz e seu rosto mesmo, certo? Então você começa se apresentando: eu sou fulano de tal, eu estou gravando esse vídeo para falar da ferramenta tal, eu escolhi tal ferramenta por causa disso, 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 e é só isso, tá? E aí você conclui da forma que você desejar, certo? Tem aqui, falando da pontuação, né? Só vai ter quem não realizar, né? Quem realizar tem pelo menos R para cima. E esse texto aqui, ó, como eu vou juntar tudo num vídeo só, que eu vou deixar para vocês assistirem, certo?
Então, você escreve isso aqui num caderno ou numa folha de papel, qualquer lugar, e tira uma foto, tá? E aí você anexa o vídeo que você gravou, celular mesmo, e a foto, certo? E aqui eu coloquei, isso aqui vai até o dia, ó, ela vence dia 29 de setembro e fecha no dia 9 de outubro, certo? Então, com a nota máxima até o dia 29 de setembro, ou né, não, até B com até dia 9 de outubro, tá? É a data, então. Ela tem duas datas, a de entrega, né, e a de fechamento. Aí aqui, ó, o pessoal foi escolhendo, o pessoal ou chama no chat ou comenta aqui mesmo, né? E eu marquei. O que tá em vermelho, o pessoal já escolheu, certo? E eu vou acrescentar aqui o. Vou acrescentar o Firebase aqui, que é da Google, tá? Que eu esqueci dele, certo? Então, tem 22 ferramentas, né? Você escolhe uma pesquisa antes de gravar o vídeo, certo? E essa vai ser a tarefa, então, de setembro aí, até dia 29 de setembro. Alguma dúvida disso aí, gente? Não? Nenhuma dúvida disso aí? Beleza. Então, vou começar então a explicação, certo? Pessoal, eu tô aqui com o BR Modelo e aula 3, então, vamos lá. Aula 3, o cronograma da aula, então, a gente vai estar falando de cardinalidade de relacionamentos, a gente vai falar da cardinalidade 1 para 1, da cardinalidade 1 para muitos, esse N você lê como muitos, tá? Da cardinalidade muitos para muitos. Então, a gente tem 3 tipos de cardinalidade: um para um para muitos e muitos para muitos. Cardinalidade. A cardinalidade de uma entidade em um relacionamento é o número de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência da entidade em questão através do relacionamento. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Os tipos de cardinalidade são máxima e mínima, certo? A gente tem 2 tipos de cardinalidade, então, a cardinalidade máxima e a cardinalidade mínima, tá? Aqui, então, a cardinalidade mínima de uma entidade em um relacionamento, ela é o número mínimo de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência da entidade em questão através do relacionamento. Tá meio confuso, tá? Logo vocês vão entender o que é. Então, a cardinalidade mínima mais comum é 0, que é o relacionamento opcional, ou 1, quando o relacionamento é obrigatório, tá? E a cardinalidade máxima? A cardinalidade máxima de uma entidade em um relacionamento é o número máximo de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência da entidade em questão através do relacionamento. As cardinalidades máximas mais comuns são 1 e N. N de muitos, certo? Em computação, pessoal, o N é qualquer número maior do que 1, tá? 2, 1000, 100 mil, qualquer número maior do que 1, que não seja 0, que não seja 1 e nem negativo. Então, qualquer número maior que 1 é N. A cardinalidade máxima é usada para classificar os relacionamentos binários, aqueles nos quais os relacionamentos se dão entre 2 entidades. Então, o que é os relacionamentos binários? São relacionamentos assim. Por exemplo, eu vou colocar uma entidade aqui, vou colocar a entidade pessoa, certo?
vou colocar mais uma entidade que vai ser a entidade computador. E aqui eu vou colocar um relacionamento que vai ser usar. Pessoa usa, vou colocar usa mesmo. Pessoa usa computador, certo? E aqui eu vou, neste botãozinho aqui, clicar em computador, clicar no relacionamento. Agora eu clico de novo aqui, clico na pessoa e clico no relacionamento. Isso aqui acho que todo mundo conseguiu fazer, né? Tá vendo que aparece uns numerozinhos aqui? Eu tinha falado, deixa esses números para lá, né? Que depois a gente iria trabalhar com eles. Beleza, agora eu vou falar deles então. Eu vou abrir um documento aqui no Word. É o seguinte, então, a cardinalidade máxima, deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu vou falar de cardinalidade 1 para 1 primeiro, tá? Então, eu tenho exatamente esse exemplo. Pessoa usa computador, certo? Então, aqui, eu vou ter a cardinalidade, neste caso aqui, ó, se eu tiver pessoa, usa e computador. Tendo isso aqui no BR modelo, então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se tem uma caneta aqui. Peraí. Olha só, este primeiro valor é a cardinalidade mínima, certo? E este valor também é a cardinalidade mínima, certo? Já o outro valor, deixa eu escolher uma cor. Não, peraí. Este aqui é a cardinalidade máxima e aqui também é a cardinalidade máxima. Como que a gente faz para colocar esses valores? Então, eu vou perguntar de pessoa em relação a computador. Eu faço uma pergunta assim, de pessoa em relação a computador. Quantos computadores, no mínimo, uma pessoa usa? Então, esta é a pergunta, né, para descobrir a cardinalidade mínima de pessoa em relação a computador, certo? De pessoa em relação a computador. Então, para descobrir a cardinalidade mínima de pessoa em relação a computador, eu faço, então, esta pergunta aqui, tá? Quantos computadores, no mínimo, uma pessoa usa? Se a resposta for 1, então, eu coloco este 1 aqui, certo? Coloco esse 1 aqui, tá? Deixa eu ver que eu apago isso aqui. Tá. Certo? Então, eu faço a pergunta de pessoa em relação a computador. E a cardinalidade mínima, então, eu coloco aqui, certo? Se essa cardinalidade pode ser 0, ou seja, é um relacionamento opcional. O que significa isso? Se a cardinalidade mínima de pessoa em relação ao computador for 0, isso significa que o relacionamento é opcional. Isso quer dizer, então, que uma pessoa pode ser cadastrada no meu sistema sem estar associada a nenhum computador, certo? Porque o relacionamento é opcional, tá?
Agora, se o relacionamento, como está escrito aqui para trás, ó, as cardinalidades, espera aí, ó, aqui, ó, as cardinalidades mínimas mais comuns são 0 e 1, certo? São as duas cardinalidades mínimas mais comuns. Então, quando a cardinalidade for então o relacionamento é opcional. Se a cardinalidade mínima for 1, então o relacionamento é obrigatório, certo? Estes seriam os dois tipos, então, de cardinalidade mínima que a gente tem. Aí, a gente tem que fazer a mesma pergunta ao contrário. Então, para descobrir a cardinalidade máxima, tem 2D aqui. Pessoa, desculpa, a cardinalidade mínima ainda. Mínima de computador em relação à pessoa, eu faço a mesma pergunta ao contrário. Pode ser atribuído a, no mínimo, quantas pessoas, certo? Então, aqui a pergunta é ao contrário, tá? Ó, um computador pode ser atribuído no mínimo a quantas pessoas. Então, eu pergunto de computador em relação à pessoa. E aqui eu coloco a cardinalidade mínima, então, de computador em relação à pessoa. Se o relacionamento, então, pode ser a mesma coisa aqui. 0, né? É um relacionamento opcional. Então, se for 0 aqui, quer dizer, então, que eu posso cadastrar computadores sem associar eles a nenhuma pessoa. Ou seja, o relacionamento é opcional, certo? Já se a cardinalidade mínima for 1, então eu tenho que, obrigatoriamente, ao cadastrar um computador, estar associando ele a, no mínimo, uma pessoa. Dá para entender a cardinalidade mínima? Tranquilo? Beleza. Então, agora, a cardinalidade máxima, então, é a mesma pergunta, só que em relação ao máximo, né? Então, para descobrir a cardinalidade máxima de pessoa em relação a computador, eu coloco quantos computadores, no máximo, uma pessoa usa. Isso não quer dizer ao mesmo tempo, tá? Então, ó, eu vou trocar de cor só para falar da cardinalidade máxima, só para ficar numa cor diferente. Então, ó, uma pessoa em relação a computador, quantos computadores no máximo ela usa? Não quer dizer ao mesmo tempo, ou seja, eu estou querendo dizer a quantos computadores a pessoa tem acesso, ela tem o direito de ter acesso, tá? Não quer dizer que é ao mesmo tempo, certo? Então, essa cardinalidade máxima, geralmente ela é 1, quando a pessoa só tem acesso a 1, ou ela é muitos, quando ela tem acesso a 2 ou mais computadores ao mesmo tempo, certo? E a mesma pergunta, né, ao contrário. Então, para descobrir a cardinalidade máxima de computador em relação à pessoa, eu faço essa pergunta. Um computador pode ser atribuído no máximo a quantas pessoas? Então, eu pego aqui um computador, ele pode ser atribuído no máximo a quantas pessoas?
que também pode ser 1 ou pode ser N no caso, né? De novo, eu não estou falando ao mesmo tempo, eu estou dizendo assim, quantas pessoas têm acesso a um único dispositivo, né? Um único dispositivo tem quantos logins? No máximo, né? Pode ser 1 ou pode ser muitos, certo? Então, estas são as cardinalidades. Eu escrevi aqui, depois eu coloco isso para vocês. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar agora as cardinalidades. Então, pessoa usa computador. Qual cardinalidade que eu vou usar? Depende do modelo, né, que eu estiver usando, certo? Deixa eu trocar de cor aqui. Laranja não vai pegar direito, né? Vermelho mesmo. Pessoal, olha só, a cardinalidade 1 para 1, tá? É 1 para 1 porque desse lado eu tenho 1 e desse lado eu tenho 1 também, certo? Desculpa, é em relação à cardinalidade máxima e não a mínima. Então, aqui, ó, a cardinalidade... Oxi. Caneta. Deixa eu só avançar um pouquinho aqui. Aqui vai falar da 1 para muitos. Não, deixa eu voltar lá. Desculpa, pessoal, eu só fui consultar uma coisa. Aqui é o seguinte, olha só, a cardinalidade 1 para 1, eu pego sempre a cardinalidade máxima. Então, a cardinalidade máxima aqui é 1, e a cardinalidade máxima aqui também é 1. Então, eu digo que essa cardinalidade é 1 para 1. O que significa isso? Eu tenho... Uma pessoa pode usar no mínimo um computador e no máximo um, certo? E um computador só pode ser usado por no mínimo uma pessoa e no máximo uma, certo? Então eu digo que a cardinalidade é 1 para 1. Então aqui, ó, eu tenho Ana, Beto, Lia e Caio. Cada um tem um único relacionamento com um único computador, certo? Eu não tenho nenhuma pessoa associada a 2 computadores, e eu também não tenho nenhum computador associado a 2 pessoas, então não existe a cardinalidade muitos aqui, certo? E eu também não tenho nenhuma pessoa sozinha, né? Por isso que eu não tenho a cardinalidade 0. E eu também não tenho nenhum computador sozinho, certo? Então, a minha cardinalidade é 1 para 1. Como que eu represento essa cardinalidade lá no BR Modelo? Olha só, eu clico aqui, tá vendo, nessa cardinalidade e venho aqui, ó, em cardinalidade e coloco 1,1. Desse lado aqui, a mesma coisa. Eu venho aqui e coloco 1,1. Então, assim seria a cardinalidade 1 para 1. Nesse modelo aqui, então, cada pessoa poderia usar um e só um computador. E cada computador poderia ser utilizado por uma e somente uma pessoa, tá? Aí vai existir outro tipo de cardinalidade. Olha só, aqui ainda é a cardinalidade 1 para 1, tá? Porém, aqui esse relacionamento é não obrigatório, certo? De pessoa em relação ao computador, ele é não obrigatório, porque eu tenho um 0 aqui, certo? O que isso significa? Que cada pessoa pode usar nenhum computador ou um, certo? Então, eu posso ter pessoas cadastradas que não têm acesso a nenhum computador.
Por isso que a cardinalidade mínima aqui é 0. Então, eu pergunto, uma pessoa pode usar, né, no mínimo, quantos computadores? No mínimo 0, né? E aqui a cardinalidade máxima é 1, certo? Então, por isso que eu tenho pessoas aqui sem estar associadas a nenhum computador, tá? Porque o mínimo aqui é 0, certo? E computador em relação à pessoa. Aqui, a cardinalidade mínima ainda está 1, e a máxima também 1. Então, é por isso que eu tenho um computador associado com uma pessoa, tá vendo? E não tenho nenhum computador sozinho, certo? Então, aqui, a diferença, ela é 1 para 1 também, igual essa daqui, tá vendo? A diferença é que aqui o relacionamento é obrigatório, e aqui a cardinalidade é 1 para 1, porque a gente pega o máximo para dizer que é 1 para 1, né? O máximo aqui é 1 e o máximo aqui é 1 também, por isso que eu digo que é 1 para 1. Porém, o relacionamento é não obrigatório por parte de pessoa em relação ao computador, certo? Então, daqui para lá, né? Daqui. Opa! Isso aqui não consigo, enfim. Daqui para cá, ó, o relacionamento, eu tô com o mouse fazendo isso, tá, gente? Então fica ruim mesmo. Então, daqui para cá, o relacionamento é não obrigatório, certo? Diferente do contrário, que aí o relacionamento é obrigatório, porque tá 1 para 1 aqui, tá? Vamos lá. A cardinalidade 1 para 1, então, aqui como ela é representada, né, no BR modelo, então aqui eu coloquei 1,1 aqui e deste lado eu coloquei, ó, tá vendo? Clico aqui, né, e clico aqui nesse cantinho, 0,1. Isto quer dizer que uma pessoa pode não estar associada a nenhum computador, mas um computador precisa estar associado a uma pessoa, tá? Ou seja, eu posso cadastrar pessoas no banco de dados sem associá-las a um computador, mas o contrário não é possível, certo? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Continuando, então, a cardinalidade 1 para 1, ela pode ser ao contrário, ou seja, ela continua sendo 1 para 1, né? Porém, ela continua sendo 1 para 1, porém aqui o relacionamento é não obrigatório por parte de computador em relação à pessoa. Então, daqui para cá, ou seja, de computador em relação à pessoa, o relacionamento é não obrigatório, porque a cardinalidade mínima aqui é 0, certo? Ou seja, neste caso, então eu poderia cadastrar computadores sem associá-los a nenhuma pessoa, como no caso do IBM aqui, certo? Porém, cada pessoa, tá vendo, tem um relacionamento, pelo menos um, diferente do computador, que não tem nenhum relacionamento aqui. Tranquilo? Então, essa representação aqui ficaria assim, então, 1 para 1 aqui e aqui 0,1. Então, eu estou querendo dizer que eu posso cadastrar computadores sem associar a nenhuma pessoa, por causa da cardinalidade mínima 0 aqui. Mas as pessoas que eu cadastrar, eu preciso atribuir um computador a elas. Por isso que a cardinalidade é 1,1 aqui, tá? Continuando, então. Aqui, né, é a forma de representar, então. Aqui, a cardinalidade 1 para 1 também pode ter. Tá vendo? Ela é 1 para 1, porque a máxima aqui é 1 e aqui também é 1, certo? Porém, ele pode ser não obrigatório de ambos os lados, certo? Então, se eu colocar deste lado também 0,1, quer dizer que o relacionamento é não obrigatório de pessoa em relação ao computador e de computador em relação à pessoa também não é obrigatório, certo? Ou seja, eu
posso cadastrar pessoas e já associá-las a computadores, porque a máxima é 1. Mas eu também posso cadastrar pessoas e não associá-las a nenhum computador, porque a mínima é 0. E ao contrário também, certo? Como o mínimo aqui é 0, então eu tenho computadores cadastrados sem pessoas estarem associadas a ele. Tranquilo? A cardinalidade 1 para 1, tá? Agora, a cardinalidade 1 para muitos, então. A cardinalidade 1 para muitos. Então, aqui eu tenho pessoa, né, em relação a computador. Eu tenho aqui, ó, eu faço a pergunta: uma pessoa pode usar no mínimo quantos computadores? O mínimo 1, certo? E uma pessoa pode usar no máximo quantos computadores? Então, a cardinalidade máxima, muitos aqui, certo? Ou seja, eu posso associar uma pessoa a 2 computadores, certo? No caso da Lia aqui, que está associada ao Dell e ao IBM, certo? Porque a cardinalidade aqui é muitos. E aqui, computador em relação à pessoa, a cardinalidade mínima é 1, então ele precisa estar associado a pelo menos uma pessoa, e aqui, no máximo, uma pessoa. Então, eu não posso estar associando um computador a 2 pessoas, mas uma pessoa pode estar associada a 2 computadores, porque a cardinalidade é 1 para muitos, certo? Como que eu represento isso aqui? Então, eu coloquei aqui, né, 1,1 e aqui deste lado 1,n, ó, certo? Então, a cardinalidade você escolhe aqui, não tem erro, não é? Você seleciona o item ali e escolhe aqui a cardinalidade, então, certo? Então, a forma de representar no BR modelo. Continuando lá. Pessoal, só vou pegar um copo de água, tá? É um minutinho. Aguenta aí. Desculpa, pessoal, voltei. Então, continuando lá. A cardinalidade, então, 1 para muitos, aqui nesse caso anterior, ela era obrigatória, né? Era uma cardinalidade 1 para muitos e o relacionamento obrigatório, certo? Agora, aqui, então, eu tenho o relacionamento não obrigatório de pessoa em relação a computador. Então, daqui para cá, o relacionamento é não obrigatório. Porque uma pessoa pode usar no mínimo 0 computadores, nenhum, como no caso do Caio aqui, que não está associado a nenhum computador, ou a muitos computadores, como no caso da Lia, que está associada com o Dell e com o IBM, certo? Já o contrário, então, a cardinalidade 1
a cardinalidade de computador em relação à pessoa, ela já é obrigatória, certo? O relacionamento é obrigatório, porque a cardinalidade mínima é 1. Então, uma pessoa tem que obrigatoriamente, um computador tem que obrigatoriamente estar associado com uma pessoa, no mínimo 1 e no máximo uma. Como aqui, cada computador tem uma única associação, diferente da pessoa que tem duas associações, certo? Então, a forma como a gente representa, né? Aqui 1,1 e aqui 0,n, tá? É uma cardinalidade 1 para muitos, não obrigatória de pessoa em relação a computador, mas obrigatória de computador em relação à pessoa, tá? A cardinalidade 1 para muitos pode ser a mesma coisa ao contrário, ou seja, aqui ela é. Então, um computador pode ser usado por, no mínimo, 0 pessoas, como eu tenho um IBM aqui sozinha, tá vendo? E, no máximo, uma, tá vendo? Cada computador está associado com uma única pessoa, né? E o contrário, então, uma pessoa pode usar no mínimo um computador e no máximo muitos, como o Beto aqui, que está usando o Apple e o Dell. Tranquilo? A representação, então, no BR modelo ficaria dessa forma, tá? O relacionamento 1 para muitos, então. Aqui, o relacionamento 1 para muitos, ele pode ser não obrigatório de ambos os lados, ou seja, uma pessoa pode usar nenhum computador ou ela pode usar muitos, no mínimo 0 e no máximo muitos. E um computador pode ser usado por no mínimo 0 e no máximo uma pessoa, tá? Como eu tenho aqui a Ana, que está associada com uma única pessoa, mas eu também tenho o Beto, que está associado com o Apple e com o Dell, certo? E já computador, ele pode estar sozinho, né? Porque o relacionamento aqui, a cardinalidade aqui é 0, mas ele também e cada um ele pode estar sozinho ou associado a uma pessoa, porque a cardinalidade máxima é 1, certo? Diferente aqui de pessoa, né? Que a cardinalidade máxima é muitos, por isso que eu tenho o Beto associado a 2 computadores. Tá tranquilo isso aí, gente? Geralmente quando a gente está explicando fica tranquilo, né? Depois, na hora da prática, é mais complicado. Pessoal, então aqui a forma de representação no BR modelo. Tá? E agora a cardinalidade muitos para muitos. A cardinalidade muitos para muitos, então. Olha só, aqui no caso, uma pessoa pode usar no mínimo quantos computadores? No mínimo 1. Então, o relacionamento é obrigatório de pessoa em relação a computador. E uma pessoa pode usar no máximo quantos computadores? No máximo muitos, certo? Então, o relacionamento é muitos, né? A cardinalidade máxima muitos de pessoa em relação ao computador. E um computador pode ser usado por no mínimo uma pessoa, então ele também é obrigatório de computador em relação à pessoa, e no máximo muitas aqui, certo? Por isso que a Ana, ó, ela pode fazer login no HP e no Apple, certo? E um computador da Dell, ele tem 2 pessoas que podem logar nele, que no caso é o Beto, tá vendo que tá logando no Dell, e a Lia também poderia estar logando no Dell. Dá para entender o relacionamento muitos para muitos?
Pessoal, qualquer pergunta, pode perguntar, tá? Se tiver com vergonha de falar, pode perguntar no chat, certo? Então, a representação aqui, certo? Então, se eu colocar dessa forma aqui, eu tenho, então, um relacionamento um para muitos obrigatório de ambos os lados. Tranquilo? E a cardinalidade muitos para muitos, ela pode ser não obrigatória de um dos lados, ou seja, uma pessoa pode usar no mínimo 0 computador, então de pessoa em relação a computador é um relacionamento não obrigatório. E ela pode usar no máximo, então uma pessoa pode usar no máximo N computadores, certo? E ao contrário, um computador pode ser usado por no mínimo uma pessoa e no máximo muitas pessoas aqui, certo? Por isso que eu tenho aqui, ó, uma pessoa associada, a Ana está associada ao HP e ao Apple, tá? E eu tenho o Caio sem estar associado a nenhum, porque a mínima é 0. Só que aqui os computadores, ó, todos eles estão associados a pelo menos uma pessoa, porque a cardinalidade mínima é 1. E tem computador que está associado a 2 pessoas, como o Dell, que está associado ao Beto e a Lia, porque a cardinalidade máxima é N, certo? E por último, então, aqui está a representação, tá? Por último, a cardinalidade máxima, aliás, o último não, é o penúltimo. Então, aqui, uma pessoa pode usar no mínimo um computador e no máximo muitos. Então, a cardinalidade é obrigatória de pessoa em relação a computador, tá? Ou seja, eu não posso ter nenhuma pessoa sozinha, mas eu posso ter uma pessoa associada a 2 computadores, como a Ana está associada ao Apple e ao HP, certo? E um computador pode estar associado a no mínimo 0 pessoas, então ele não é obrigatório de computador a pessoa, ou no máximo a muitas pessoas, certo? Por isso que eu tenho um IBM sozinho aqui e um Apple que está associado a Ana e ao Beto. Mínimo 0 e máximo muitos, tá? Então, a forma de representação. Já a cardinalidade, muitos para muitos não obrigatória, vai ser representada desta forma. Então, uma pessoa pode tanto estar associada a nenhum computador, cardinalidade mínima, como ela pode estar associada a muitos computadores, cardinalidade máxima, certo? E. Peraí. E também um computador pode estar associado a no mínimo 0 pessoas, como o IBM está sozinho, e no máximo a muitas pessoas, como o Apple, então está associado ao Beto e a Lia aqui, certo? Então, esse 0 é a cardinalidade mínima de pessoa em relação a computador. Eu nunca sei tirar esse negócio quando ele entra na frente. E a N é a cardinalidade máxima de computador em relação à pessoa. E aqui 0 é a cardinalidade mínima de pessoa em relação ao computador. E N a cardinalidade máxima, então, de pessoa em relação ao computador, certo? Então, é uma cardinalidade muitos para muitos, onde o relacionamento é não obrigatório de ambos os lados. Beleza? Pessoal, alguma dúvida disso aí? Deu para entender até aqui? Essas cardinalidades? Beleza, então, só que eu não inventei, tá? Eu tirei
deste livro aqui. Eu tô com ele aqui, é um peso de porta que eu tenho aqui. Eu tô sem vídeo, senão eu mostrava, mas é um peso... Descartar as anotações. Pessoal, então, isso aqui que eu escrevi aqui eu vou colar aí para vocês, tá? Porque não vou enviar em arquivo, não, só vou colar, que foram as anotações que eu fiz enquanto eu estava explicando, certo? Colei aqui. Pessoal, vou fechar isso aqui então. Lembra daquele exercício que a gente tinha feito na aula 2, que era este exercício aqui? Lembra desse exercício? Vou ler ele novamente. Então, o exercício era: Enzo é um garoto que adora aeromodelismo e ele possui uma coleção de aeromodelos. Todos os garotos do bairro gostariam de brincar com um dos aeromodelos de Enzo. Como ele é muito generoso, Enzo resolveu emprestar seus aeromodelos para seus amigos. Porém, preocupado com o fato de que Enzo pudesse perder algum aeromodelo, seu pai resolveu fazer no Access um banco de dados para controlar estes empréstimos. Vocês lembram disso, né? Aí a gente fez, então, eu vou aqui em arquivo abrir e vou abrir. Deixa eu ver onde que ele tá. Deixa eu pegar o caminho da pasta aqui que fica mais fácil. Vou pegar o caminho da pasta. A gente tinha feito clube de aeromodelismo. Olha só, tinha ficado assim, né? Mas a gente tinha... Todo mundo tem esse arquivo aí, né? Todo mundo fez. Eu pedi para vocês fazerem, né? Pedi para vocês fazerem no BR Modelo. Mas a gente não tinha colocado os relacionamentos. Qual vai ser a cardinalidade, então, destes relacionamentos? Então, ó, aeromodelo em relação a amigos. Qual é a cardinalidade? Oi? Do aeromodelo é N, em relação ao amigo, N. N é muitos, né? Sim. Muitos. E de amigos em relação a aeromodelos? Acho que é um. Né, quase. Nesse caso aqui, a gente não está falando ao mesmo tempo, certo? Então, um amigo poderia devolver um aeromodelo e emprestar outro. Então, eu pergunto assim, ó, em aeromodelo em relação a amigos, quantos um aeromodelo pode ser emprestado por, no mínimo, quantos amigos? Se eu colocar 0, quer dizer que ou seja, se a minha cardinalidade mínima for 0, quer dizer que eu posso cadastrar aeromodelos no banco de dados sem associar eles a nenhum amigo, certo? E se eu colocar como 1, quer dizer, então, que para eu cadastrar um aeromodelo, eu já tenho que associar ele a uma pessoa, certo? Eu colocaria 0, tá? Se você colocar 1, não tá errado também, mas eu colocaria, então, 0, porque eu posso cadastrar aeromodelos sem associar eles a nenhum amigo, certo? E a cardinalidade máxima? Um aeromodelo pode ser emprestado por, no máximo, quantos amigos? Zero, né? Isso, alguém falou 0 aí. Por, no máximo, quantos amigos? Deixa eu
Eu acho que eu tô com o slide. Vou fechar o slide, tá? Que aí pelo menos eu vejo quando vocês mandarem mensagem. Então, aqui no máximo muitos, certo? Porque um amigo pode devolver um aeromodelo e depois eu emprestar para outra pessoa, certo? E aqui, de amigos em relação ao aeromodelo. Um amigo, um amigo, então, pode emprestar no mínimo quantos aeromodelos? Colocar no mínimo 0, né? Eu posso cadastrar um amigo sem precisar emprestar nenhum aeromodelo e no máximo muitos, certo? Ou seja, um amigo pode devolver um, emprestar outro, tal. Da mesma forma, um aeromodelo pode ser emprestado para vários amigos diferentes, certo? E o mesmo amigo pode emprestar vários aeromodelos, desde que ele devolva um e empreste o outro. Então, o relacionamento aqui é muitos para muitos, não obrigatório de ambos os lados. Alguém discorda? Não? Não, nesse caso não é um, porque como eu disse, eu não estou falando ao mesmo tempo, tá? Eu não estou dizendo empréstimos assim concorrentes ao mesmo tempo. Um amigo pode devolver um aeromodelo e emprestar outro, hora que ele devolveu o primeiro, certo? E se eu colocar a cardinalidade máxima como um, eu não conseguiria fazer isso, né? Porque aí eu teria que associar a um e somente um, certo? Por isso que a cardinalidade é muitos. Certo? Tá? Então, pessoal, este daqui é o modelo que a gente tinha feito, o modelo conceitual, certo? Agora, a gente vai fazer um modelo lógico. A gente não fez o modelo lógico. Olha só, como que a gente faz, então, um modelo lógico? Eu vou em arquivo, novo, e aqui, ó, eu vou em lógico, certo? Então, não é mais um modelo conceitual, eu vou clicar em lógico agora. Estou com o conceitual pronto, né? Vou até clicar aqui em salvar. Estou com o modelo conceitual pronto. Então, eu vou aqui em novo modelo lógico, beleza? Este modelo lógico, ele é um pouco mais detalhado do que o modelo conceitual. Como eu disse, esse modelo conceitual, ele é compreensível não somente para a gente que é da área de informática, pessoas que cursam administração de empresas também veem esse conteúdo aqui, tá? Até a parte do conceitual, né? Já o modelo lógico, né, o modelo lógico, ele já é mais específico, certo? Ele já vai entrar conceitos de banco de dados que são específicos da área de computação, certo? Então, eu tenho uma regrinha aqui que é a seguinte: quando eu tenho um relacionamento muitos para muitos, e aqui eu estou falando da cardinalidade máxima, né? Eu preciso que o meu relacionamento seja também uma tabela, tá? Então, isso aqui é uma regra, ó. Eu vou escrever aqui. Se eu tiver um relacionamento N, dois pontos N, isso aqui a gente lê muitos para muitos. Relacionamento binário terá 3 tabelas. Ou seja, eu vou ter 3 tabelas. A tabela aeromodelo, a tabela amigos e a tabela empréstimo, certo? Então, eu só tenho 3 tabelas porque o meu relacionamento, neste caso, é muitos para muitos, tá certo? Então, como que eu vou criar esta tabela? Eu vou clicar aqui, ó, tá vendo? Clicar aqui em tabela.
criei a tabela. Agora, eu vou vir aqui, ó, esse terceiro, tá vendo? Esse terceiro item aqui, ó. Aí, aqui, eu adiciono os campos dessa tabela. Deixa eu ver quais eram os campos lá. Era código, cor e modelo, né? Então, a tabela chama aeromodelo. Então, eu coloco o nome aqui, tá vendo? Aí, eu vou nesse terceiro. Era código, né? Código, cor e nome. Nome e cor por último. Eram esses, né? Eu vou ter que consultar. Código, cor e modelo. Olha só, código, cor e modelo. Qual que é a minha chave primária aqui, pessoal? Chave primária, como eu falei, já falei de chave primária, né? É o atributo identificador, é um atributo que identifica de forma única a minha a minha entidade, certo? Qual que é a chave primária aqui? Aí. É o código. Código, isso. Então eu marco chave primária em código, tá? Como eu falei, esse aqui é o modelo lógico. Então o modelo lógico ele é mais específico. E uma coisa específica que a gente vai fazer aqui é colocar o tipo de dado, tá? Então aqui, ó, o tipo. A gente vai ter vários tipos, mas eu vou falar de alguns específicos, como por exemplo o int, cadê o int? Integer, eu não sei como é a pronúncia, mas é o inteiro, certo? Então são valores inteiros, tipo -10, 0, 15, são valores inteiros. No meu caso aqui do código, certo? O modelo eu posso colocar varchar. O que é varchar? Varchar é uma cadeia de caracteres, certo? Então, se eu tenho um único caractere, seria char. Um único caractere, letra A, por exemplo, tá? Como aqui eu vou colocar o modelo dele, então é uma cadeia de caracteres. Então, eu tenho que colocar varchar, certo? E a cor? A cor também é varchar, beleza? Vou fechar, olha só, ficou dessa forma aqui. Ele colocou uma chavinha do lado do código, certo? Então é assim que a gente representa. Isso aqui poderia ser feito no papel também, tá? Tem gente que faz isso só no papel, não utiliza nenhum software, tá? O legal de fazer com o software é que ele já gera a codificação para você. Tá vendo esse DDL aqui? DDL é de Data Definition Language. Desculpa, a minha pronúncia do inglês é péssima, tá? Mas é linguagem de definição de dados. Ou seja, eu clico aqui, ele gerou isso aqui para mim. O que é isso? Isso aqui é SQL, tá? SQL é uma linguagem, né? Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada, né? Então, ele já gera para mim a codificação em SQL, tá? Mas essa codificação a gente não vai utilizar agora, certo? Eu só estava mostrando que aqui eu posso fazer a tabela, né? E ele gera para mim a codificação em SQL, tá? Não é todos as ferramentas case, né? Que o BR Modelo é uma ferramenta case, não é todas que vão gerar, tá? Mas ele, no caso, ele gera, certo? Então, aqui eu vou criar mais uma tabela, que vai ser a tabela amigos. Coloquei no singular, então vou pôr no singular ali também a tabela amigo. Vou clicar aqui, tá vendo? Nesse terceiro item.
O que amigo tinha mesmo? Eu vou ter que olhar. RG, nome e contato. Aqui, então, RG, nome e contato. O RG eu vou pôr como inteiro. E o RG é minha chave primária, certo? O nome é varchar. O contato eu também vou pôr varchar, certo? Por que contato? A contato não seria número de telefone? Por que número, né? É varchar e não int? Primeiro porque eu não faço nenhum cálculo com telefones de contato, né? Diferente de RG, eu poderia pegar, por exemplo, RGs acima de tal número, né? Às vezes, enfim, às vezes eu preciso estabelecer vínculos numéricos com um RG, por exemplo, já com número de contato, não. E também porque se a gente colocar assim, ó, esses parênteses e o tracinho, tá vendo que eu tô pondo aqui? Eles não são números, certo? Então, se eu colocar como inteiro aqui, eu não vou poder colocar nada que não seja número, incluindo parênteses e traços. Por isso que eu coloco varchar, certo? Falta uma tabela. Qual tabela? A tabela empréstimo. A gente não colocou atributos aqui nessa tabela, né? Tudo bem, aqui a gente não coloca, certo? A gente poderia até colocar aqui, mas aqui a gente não coloca. A gente vai colocar no modelo lógico. Então, eu vou criar a terceira tabela. Essa tabela, ela vai chamar empréstimo, certo? Esta tabela, então, ela vai ter que ter uma chave primária, que eu vou chamar de código, que vai ser o código do empréstimo. Vou colocar como inteiro e vou colocar como chave primária, certo? Agora, para que essas tabelas tenham uma relação umas com as outras, eu preciso de uma chave estrangeira ou foreign key. Pessoal, eu vou falar os nomes disso aqui em inglês, porque em alguns materiais ele utiliza outro nome, como, por exemplo, a chave primária, ela pode ser chamada de identificador ou ela pode ser chamada de primary key, certo? Então, e a chave estrangeira, ela também pode ser chamada de foreign key, certo? Então, eu estou colocando os diferentes nomes, porque pode ser que vocês peguem um livro ou outro professor fale um nome diferente. Então, é porque ela tem vários nomes, tá? Então, aqui é o seguinte, para que eu estabeleça uma relação entre o aeromodelo e o empréstimo, e entre amigo e o empréstimo, eu preciso de uma chave estrangeira. O que é essa chave estrangeira? A chave primária de aeromodelo, aqui na tabela empréstimo, ela é uma chave estrangeira, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, aqui eu vou colocar código empréstimo, tá? E esse campo aqui vai ser código aeromodelo. E ele vai ser uma chave estrangeira, porque ele é chave primária aqui em aeromodelo, certo? E aqui eu vou colocar RG amigo, tá? Como é um campo de chave estrangeira, eu coloco, né, de que tabela ele tá vindo, que no caso é amigo aqui, certo? Também é uma chave estrangeira. E o tipo de dado? O tipo de dado, ele tem que ser o mesmo que eu pus aqui. Então, o código do aeromodelo era inteiro aqui, aqui também tem que ser inteiro. E o RG do amigo era inteiro aqui, aqui também, opa, tem que ser inteiro, certo? O que mais que eu vou colocar de atributo aqui? Eu vou colocar data do empréstimo, e aqui o tipo de dado para a data do empréstimo é o date, certo?
E eu vou colocar um campo aqui devolução. Opa, devolução. O campo devolução, ele vai ser um campo booleano. O que é um campo boolean? É um campo que só aceita sim ou não, tá? Então, lá no Access, esse sim ou não, ele vai virar um botão, né? Que quando tiver ticado é sim, quando não tiver ticado é não, certo? Então, quando você quer, tipo, verdadeiro ou falso, sim ou não, a gente utiliza booleano, certo? Olha só como ela ficou, tá vendo? A chavinha preta é chave primária e a chavinha verde, então, tá vendo a chavinha verde? A chavinha preta é chave primária e a chavinha verde, então, é uma chave estrangeira, certo? Então, eu tenho uma relação, né, desta chave aqui, então, com, tá vendo? O código ali e aqui do RG amigo com RG amigo aqui. Peraí que eu marquei no lugar errado aqui. Olha só, eu coloco então a relação entre o código e código. Olha só, tá vendo? Então, por quê? Como que eu vou saber, né? Até então aqui eu tinha, né, todas as minhas tabelas, né, todos os meus dados, só que até então eu não tinha como saber qual era o modelo foi emprestado para qual amigo. Agora, aqui no modelo lógico, isso fica mais claro, certo? Então, o empréstimo 001, por exemplo, né, o empréstimo de número 1, ele emprestou o aeromodelo de código 1 para o amigo 1, certo? E qual que é o código 1? Aí eu venho aqui na tabela aeromodelo e sei qual é o código 1, então, certo? Então, assim, dessa forma, eu consigo estabelecer relações. Aqui, ó, tá vendo? Essa chave verdinha é chave estrangeira e eu tô ligando essa chave, tá vendo? Então, eu não tô ligando simplesmente essa tabela com essa tabela. Eu tô ligando o campo, tá vendo que ela tá saindo aqui do campo código aeromodelo e tá vindo aqui, então, pro código, certo? E aqui o RG do amigo, que é um inteiro, ele está vindo aqui para o campo RG, certo? Então, a partir daqui, a gente já consegue construir as relações no Access, certo? Então, aqui eu vou salvar esta daqui como modelismo GB. Grupo B, vocês, né? Pessoal, eu vou upar já, tá? Senão eu esqueço. Então, aqui nos arquivos, eu já tinha upado para vocês, eu não upei nenhum dos dois, né? Ah, não upei, tá vendo? Aqui, ó, dentro de arquivos da aula 2, né? Eu vou colocar o de hoje também. Eu vou colocar arquivos da aula 3 porque eu fiz uma alteração, certo? Arquivos da aula 3. Então, eu vou upar de novo aqui esse Clube do Aeromodelismo, lembrando que eu fiz uma alteração nele, né? A alteração que eu fiz foi os relacionamentos, então, que eu não tinha feito no anterior. E aqui, ó, esse que está como lógico, então, é o modelo lógico, certo? Então, esse é o modelo conceitual e esse o modelo lógico. Deixa eu renomear ele aqui e eu vou chamar de conceitual. Conceitual e o lógico, tá? Lembrando que isso aqui só abre no BR modelo, certo? Eles... tá, alguém fez uma pergunta aí. Pode ter null também.
Então, os dois aqui, o modelo conceitual e o lógico, beleza? Então, aqui, para vocês fazerem, então, tá? Eu vou mandar o print aí. Então, esse daqui é o conceitual, tá? Eu preferia, né? Eu mandei ali o arquivo pronto a título assim de consulta, tá? Mas eu gostaria que vocês fizessem, então, os arquivos aí, certo? Faz o lógico e faz o conceitual aí, beleza? E aí, ó, você tem acesso, tá vendo? A codificação depois, né? Ao DDL aqui, olha só. Ele tem toda a codificação. Legal, né? Depois de um tempo vocês vão estar entendendo essa codificação aqui, certo? Dá tempo de fazer lá no Access? Ou vocês já estão cansados? Dá tempo de fazer no Access? Deixa para a próxima aula. O que vocês acham? Pessoal, então eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou parar a gravação, tá? Então,